dia. Nosso grupo vai falar um pouco sobre o livro O Sentimento do Mundo de Carlos Drummond de Andrade. Vamos apresentar tópicos e eu vou explicar um pouco sobre o contexto histórico. Sentimento do Mundo foi publicado em 1940. Nessa época, o Brasil vivenciava o Estado Novo de Getúlio Vargas. Houve o acirramento do nacionalismo exacerbado e revanchismo decorrente do desfecho da Primeira Guerra Mundial. Assim, o Estado Novo foi uma forma de regime ditatorial disfarçado pelo populismo, sendo declarado por Vargas em 1937, assim como uma nova Constituição que ampliou o poder do presidente. Para fortalecer o regime, Vargas valeu-se da aprovação de direitos trabalhistas e forte propaganda de manipulação, e tinha o apelido de o pai dos pobres, mas também mãe dos ricos. Carlos Drummond de Andrade é o poeta que melhor representa o espírito dessa geração, conhecida como Geração 30. Oi, agora eu vou falar um pouco sobre a característica da escola literária, que é, no nosso caso, o modernismo. O modernismo é um movimento da literatura brasileira que surgiu em 1920 e se estendeu até meados de 1978. Todas as normas e parâmetros foram rompidos totalmente nesse período. Os autores do modernismo passaram a valorizar o retrato da vida real e não mais da burguesia. A linguagem muda drasticamente e deixa de ser nobre, dando lugar à colonialidade, espontaneidade e até mesmo os erros são permitidos nesse período. Ele foi consagrado poeta brasileiro, nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. Ele foi filho de fazendeiros e tornou-se, pelo conjunto de sua obra, um dos principais representantes da literatura brasileira no século XX. Ele terminou seus estudos em Belo Horizonte e começou a carreira dele como redator, mas por muitos anos ele ainda trabalhou como funcionário público e em 1987 ele faleceu. As características do autor. Os principais assuntos tratados nas suas poesias ou poemas são assuntos do dia a dia, como pessimismo, ironia diante a vida, a existência humana, as suas lembranças da sua terra natal, relacionando-se também com a sua família, amigos e convívio social. É isso. Bom, dando continuidade ao seminário, eu vou falar um pouco sobre a opinião da obra. Eu e os meus colegas do grupo, a gente pesquisou em vários blogs e no Scoob. O que é o Scoob? O Scoob, ele é um site também da rede social, que você coloca tudo que você achou do livro. Todos os livros que você leu, você coloca lá o que você achou, a resenha, e você dá uma nota de 0 a 5. E coloca os pontos fracos, os pontos fortes, para que outras pessoas que estejam interessadas a ler saibam, né? E tem uma média. Bom, o que eu achei sobre o Sentimento do Mundo lá e nesses outros blogs foi o que me interessou bastante, chamou bastante minha atenção, é que eles não fizeram uma resenha sobre esse livro. Nada, eles falaram um pouco de si. Por quê? Porque um poema não é como uma história, não tem algo certo, onde todo mundo entende a mesma coisa, não. O poema, ele passa um sentimento diferente pra você, pra cada pessoa ele passa uma coisa, um entendimento. O meu entendimento pode ser diferente do dela, porque o sentimento que ela entendeu é diferente, então o poema é uma coisa mais pessoal. E esse poema, esse livro, que tem vários poemas do Carlos Drummond de Andrade, é um livro que ele não é difícil, você não tem uma linguagem difícil, e ele tem uma linguagem até que atual, mesmo que ele esteja falando sobre coisas que aconteceram lá no passado, que era sobre o nazismo, o fascismo e sobre a Segunda Guerra Mundial. É um livro bom e que a menor nota que eu pude perceber em todas as resenhas que eu li sobre este livro é 3. E sendo de uma escala de 0 a 5, 3 não é tão ruim. E 3 foi dado o motivo de porque não é exatamente por ser um livro que contém poemas e a pessoa não gosta de poemas, gosta de história, de aventura, de algo certo. E é uma pessoa que não tem paciência, que é muito, sabe, que não gostou. Mas isso já foi uma
uma explicação mais pessoal, mas para quem gosta de poema, achou muito interessante. Disseram que foi um livro que ele confortou bastante, que ele falou bastante sobre o sentimento da esperança, sabe? Sobre o sentimento de vencer, de ter sempre um pensamento positivo. E mesmo quem nem tinha o hábito de ler poema, começou a ter. Por quê? Porque esse livro ele cai bastante no Enem, cai na FUVEST, e as escolas recomendavam para a pessoa ler. Então, elas falaram que não começaram a gostar do poema, mas que começaram a gostar dos poemas do Drummond, porque todos os poemas que ele fala, ele passa uma coisa bem legal. Bom, esse poema ele fala bastante sobre a vida, sobre a sociedade e exatamente sobre a política. E são atitudes e sentimentos que fazem o livro perfeito. Bom, é isso, e a opinião sobre a obra foi boa, todo mundo gostou, todo mundo entendeu, e não é um livro difícil, é um livro fácil, que você lê rapidinho e ele é bem curto. Obrigada.